Jornal Conecta, com Giovana Peterlevites. Olá, boa tarde. Pesquisa sobre o Alzheimer revela predisposição à doença até 30 anos antes do paciente apresentar os primeiros sintomas. E você vai ver também chuva de granizo hoje à tarde causa estragos em Porto Ferreira. Vendedora agredida pelo ex-namorado denuncia nas redes sociais dificuldade para conseguir a medida protetiva. Jaguariúna Desvairada tem programação especial para comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Eles venham, visitar a fazenda e tem essa experiência, essa vivência dentro de cada arte. O Jornal Conecta está no ar. Em meio à pesquisa sobre o Alzheimer, um professor da Faculdade São Leopoldo Mandique descobriu um método rápido e prático que detecta a doença até 30 anos antes do paciente sentir os primeiros sintomas. Foi depois de um alerta feito por uma amiga que a Milene decidiu levar a mãe, na época com 68 anos, para uma consulta médica. Depois de alguns exames, veio o diagnóstico: Alzheimer. Além da dor do esquecimento, os pacientes enfrentam dificuldades em atividades básicas do dia a dia, que ficam quase impossíveis de serem feitas sem ajuda. Hoje a minha mãe precisa de cuidados, de uma cuidadora com ela por tempo integral, não consegue cozinhar mais, ela ela precisa de ajuda para ir ao banheiro, para levá-la ao banheiro, ela usa fraldas, porque às vezes não dá tempo. Com 65% dos casos, o Alzheimer é a demência mais comum entre os idosos. Isso porque existem 47 milhões de pessoas que sofrem com a doença em todo o mundo. Só no Brasil, cerca de 55 mil novos diagnósticos são registrados por ano. Para descobrir se está com a doença, a pessoa passa por exames de imagem, sangue e comportamento. Por não ter cura, quanto antes o Alzheimer for identificado, maior é a possibilidade de sucesso no tratamento. O Dr. Gustavo é farmacêutico e há anos pesquisador na área de geriatria. E em um estudo de doutorado feito em 2012 com 50 pessoas, ele descobriu indicadores da doença na saliva dos pacientes. Nós fizemos um estudo com idosos com e sem a doença, e esses com a doença a gente dividiu em um público mais jovem e um público mais idoso, propriamente dito, comparando a saliva desses três grupos e a presença das proteínas nesses três grupos de saliva. São algumas proteínas e elas se mostraram alteradas, especialmente nos idosos com a doença de Alzheimer. E sabe quem participou dessa pesquisa? A mãe da Milene. Tudo o que pode ser feito, tanto para detectar quanto para tratar essa doença, é muito válido. O resultado foi um sucesso e agora o professor planeja criar um kit para facilitar o diagnóstico. Além da coleta de saliva não ser invasiva, o custo do procedimento é baixo. Já estamos aí em algumas negociações para investidores, para desenvolver esse método no laboratório ou através de um kit, que é a ideia futura de você poder fazer a coleta, colocar num dispositivo e dentro de algum tempo, minutos, quem sabe horas, você ter o resultado rapidamente ali. Mas melhor do que um bom diagnóstico é a prevenção. Ter hábitos saudáveis e praticar atividades físicas, por exemplo, são fatores importantes. Estimular o cérebro, ter uma vida ativa, não sedentária. Isso ajuda bastante a diminuir a chance de a gente desenvolver a doença Alzheimer. Uma parceria do Sebrae e do Senac oferece cursos de capacitação profissional de graça. As oportunidades são para empresas de alimentação e do comércio. As aulas podem ser feitas online e também presencial em Iracemápolis e Piracicaba. A inscrição é feita pelo site que está na tela. E confira agora as vagas de emprego do PAT de Rio Claro. Auxiliar administrativo, cozinheiro, cuidador de idoso, mecânico montador e operador de caldeira. Pretende votar nas eleições de outubro e está com problema no título de eleitor? Saiba como regularizar a situação. Estamos em ano de eleição e a quantidade de eleitores que estão com o título irregular na região é grande. Em Araras, Rio Claro, Limeira e Piracicaba são 145 mil títulos cancelados e 24 mil pessoas não compareceram às eleições nos últimos anos. Eu estou aqui com Guilherme Taufik, chefe da zona eleitoral de Rio Claro, para falar um pouco desse assunto. Guilherme, o que a pessoa precisa para regularizar? A pessoa ela tem a
até o prazo do dia 4 de maio para fazer essa regularização, e elas podem regularizar tanto pela internet, pelo site do TSE, do TRE, que é até recomendável por conta da pandemia, ou então comparecendo aos cartórios do meio-dia às 17, levando documento de identidade e comprovante de endereço. E quais as consequências para quem perder o prazo? A pessoa que está com o título cancelado, além dela não poder votar nas eleições de 2 de outubro de 2022, ela também tem vários prejuízos, como a possível suspensão do CPF, não poder renovar passaporte, fazer matrícula em universidades, empréstimos em bancos públicos, entre outras consequências. Então, lembrando, as pessoas têm até dia 4 de maio para regularizar o título, né? Isso mesmo. Todo ano de eleição, pela lei das eleições, o cadastro de eleitores ele fecha 5 meses antes para a preparação das urnas e dos cadernos de votação. Então, nesse ano, o prazo é até dia 4 de maio para quem quer tirar o título, transferir ou fazer essa regularização. É isso, então. Muito obrigado, Guilherme. Rafael Turati, de Rio Claro. O prazo para alterações no documento vai até o dia 4 de maio. E depois do intervalo, você vai ver mulher agredida por ex-namorado revela situação nas redes sociais. E Jaguariúna tem programação especial em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. A gente volta já. Olá, tudo bem? Vem novidade por aí. Estreia em breve o programa Conecta Entrevista com os principais temas da atualidade. O primeiro entrevistado é o jornalista, professor e doutor pela Universidade Federal de São Carlos, Duílio Fabre Júnior, com um tema muito relevante, o metaverso. Até breve. E eu também te espero. Te vejo por aqui. Depois de ser agredida inúmeras vezes pelo ex-namorado e não conseguir a medida protetiva, a vendedora Luziane mostrou nas redes sociais o drama que está vivendo. Ela já perdeu a conta de quantos boletins de ocorrência fez depois das agressões que sofreu. Comecei a fazer boletim de ocorrência, mas nunca deu em nada. Teve agressões, ameaças, danos materiais. Luziane mora em Limeira e teve um relacionamento de 3 anos com Alisson. Dele nasceu uma criança de 2 anos. No início, tudo ia bem. Em 2019, o relacionamento acabou e de lá para cá os ataques e ameaças só aumentaram. E foi durante uma conversa com a filha na última semana que ele tomou a pior das atitudes. Ele chegou para pegar minha filha e minha filha falou que o vovô tinha dado pão de queijo. E como ele não gosta do pai dele e não quer que minha filha veja o avô, ele já ficou nervoso, aí ele já veio para cima de mim e começando a me dar um soco na testa, que é onde abriu. Apesar dos hematomas e marcas provocadas pelo ataque, o que mais dói em Luziane é o fato da filha ter presenciado essa cena de horror, que será difícil tirar da memória. Minha filha está traumatizada. É difícil ela esquecer, porque ela olha para o meu rosto e fica falando: papai bateu em você, mamãe. Depois do último BO registrado no domingo, a delegada responsável pela defesa da mulher solicitou uma medida protetiva. Enquanto isso, Luziane reagiu, levando a público sua dor através da internet. Mulheres que passam por isso, não se envergonhem, porque a vergonha não é nossa, a vergonha é de quem faz, de quem nos agride, nos humilha. Ontem, o movimento em frente ao fórum foi organizado por mulheres sensibilizadas com o caso, pedindo que o juiz assine a medida o mais rápido possível. Nós temos que dar voz a essas mulheres que passam por isso e que por medo, por vergonha daquilo que as pessoas vão falar, por vergonha de julgamentos, acabam se acuando e muitas delas, inclusive, morrem. Porque não dá tempo. E agora à tarde, o juiz Rogério Dana Scheibe, de Limeira, indeferiu o pedido de prisão preventiva contra o ex-namorado da vítima. A chegada de uma frente fria e uma massa de ar polar avançam pelo Brasil e devem causar chuva e queda de temperatura em várias regiões, inclusive no interior de São Paulo. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira.
Na sexta-feira, a máxima de 26 e mínima de 19 graus em Araras. Em Limeira e Piracicaba, a máxima de 26 graus e mínima de 18. Em Rio Claro, máxima de 27 e mínima de 19 graus. E a chuva forte chegou hoje à tarde em Porto Ferreira. O temporal causou estragos na cidade. Foram registradas várias ocorrências de inundações, ruas alagadas, queda de árvores, queda parcial do muro da Secretaria de Meio Ambiente, inundação de algumas residências e estragos no Parque Ecológico da cidade, que ficará fechado até domingo para reparos. No comércio, uma loja na região próxima da rodovia Anhanguera, o granizo chegou a estourar vidraças. Não há informação de vítimas. Fael Júnior não é mais o técnico do Velo Clube. Ele deixou o comando da equipe 24 horas depois da eliminação nas quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. O time perdeu nos pênaltis para o Rio Claro. Nas redes sociais, o treinador agradeceu ao clube e à torcida. O Velo ainda não anunciou o novo técnico para a disputa da Copa Paulista. Hoje tem apresentação de graça da companhia de circo Metamorfose em Piracicaba. A peça começa daqui a pouco, às 7h30, e os ingressos já podem ser retirados no teatro que fica no Parque Engenho Central. Em comemoração aos 100 anos da Semana da Arte Moderna, a Prefeitura de Jaguariúna preparou uma programação especial com oficinas, exposições, teatro, poesia e música. É a Jaguariúna Desvairada, que vai até amanhã e é de graça. Matheus mora em Jaguariúna, mas ainda não conhecia a centenária Fazenda da Barra, antiga fazenda de café do século XIX, que também foi moradia de Olívia Guedes Penteado, uma das incentivadoras da Semana de Arte Moderna. Você aprende de uma maneira mais descontraída. É a história do seu país, você está aqui, você sente parte da história. A fazenda, que serviu de abrigo para as tropas federalistas até o fim da Revolução Constitucionalista de 32, foi adquirida em 2008 pela Prefeitura de Jaguariúna. Hoje é um patrimônio histórico e, segundo essa professora, um local perfeito para ensinar aos alunos sobre arte, cultura e história. Não foi só a exposição em si, mas tudo que a fazenda pode proporcionar traz para eles coisas que eles podem reconhecer, que deixam de ser tão distantes, né? Isso promove um aprendizado, acho que mais efetivo para eles. Por essa varanda, na Fazenda da Barra, aqui em Jaguariúna, passou um dos expoentes da Semana de Arte Moderna Brasileira de 22, o escritor Mário de Andrade. Aqui, em um passeio cheio de cultura, os estudantes da rede municipal podem conferir uma exposição de quadros e pinturas, além de participar de atividades repletas de poesia e música. A secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Albaran, ressalta que a expectativa é que a programação com oficinas e apresentações atenda cerca de 500 estudantes. A ideia é trazer primeiro os alunos da rede pública ou também alunos da rede particular, mas trabalhar com esse pessoal, com essa galerinha, primeiro com eles, para depois abrir para o grande público. Em parceria com os professores e alunos da Escola das Artes, o evento traz a releitura de telas modernistas, a encenação de trechos de peças teatrais como O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, e até um concerto de violino. Para um dos idealizadores do evento, essa é uma maneira de fazer o público aprender e apreciar a arte. Que eles venham, visitar a fazenda e tenham essa experiência, essa vivência dentro de cada arte e entendam o que foi o momento modernista para celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. E a gente fica por aqui, nos acompanhe também pelo Facebook e Instagram. O jornal completo você pode ver no YouTube. Uma boa noite e até amanhã.